Salve, salve galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. O Botafogo vendeu o Marlon Freitas, isso mesmo, o capitão do time, para o Palmeiras por 6 milhões de euros. Acertou essa venda e nós vamos falar disso nesse vídeo aqui. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe seu like e principalmente o seu comentário, a sua opinião para a gente discutir aqui de forma respeitosa sobre o que está acontecendo com o Botafogo, beleza? Vamos falar desse assunto, que eu acho que foi o assunto do dia, praticamente, né? Tivemos bastante discussões aí e tudo mais. Tira o Marlon Freitas da bandeira de ídolo. Mas antes a gente precisa entender o que ocasionou, tá? Eu não tenho informações, não sou jornalista, mas eu vou tentar aqui me basear mais ou menos no contexto do que foi dito aí pelos informes que saíram nas redes sociais e tudo mais. Ao que tudo indicava, o Botafogo tentou uma renovação com o Marlon Freitas não quis renovar e pediu para ir para o Palmeiras. Então, entre o Marlon Freitas, que tinha o contrato até o fim de 2026, sair de graça para o Palmeiras no meio do ano e entre o Marlon Freitas sair por um valor de 6 milhões de euros, o Botafogo optou por vender o jogador. E eu acho que o Botafogo fez bem, vendeu bem, porque é um jogador de 31 anos e é claro que é difícil repor a saída dele e tudo mais, mas pela idade que ele tem e provavelmente seria um jogador que iria para o banco de reservas no ano de 2026, o Botafogo vendeu muito bem. Agora o principal o Botafogo vai conseguir repor a saída do Marlon Freitas? Essa é a minha maior preocupação. Não que seja difícil, até porque o Marlon Freitas era um jogador de característica única. É claro que ele era um capitão excelente, era um cara de bastidor forte, era um cara de bastante representatividade dentro do clube, mas dentro das quatro linhas era um jogador que apenas lançava a bola, lançava muito bem, claro, fazia isso com uma qualidade assim absurda, mas era um cara que era muito limitado na questão técnica, sabe? Não era de marcar, não era de correr, deixava muitos espaços, não acompanhava algumas jogadas, e o Botafogo sofreu muito, custou algumas questões, assim, algumas classificações, algumas derrotas, como o gol do Racing, por exemplo, na final. Então a gente pode ver, por exemplo, contra o Palmeiras, o Deivinho, né? Não foi o Deivinho, o Paulinho cortou o Marlon Freitas e tudo mais, o Marlon não acompanhou a jogada certa, tudo bem que estava cansado, enfim. De qualquer forma, não é um jogador físico, não é um volante com mobilidade, não é um jogador, um volante que pisa na área, que finaliza, apesar de ter feito isso bastante no Atlético Goianiense. Não sei o que aconteceu, porque ele não tem feito isso aqui no Botafogo. E não sei como é que vai ser no Palmeiras, né? Aí vai pro Palmeiras, aí começa a finalizar, começa a fazer gol, o pessoal fica, ai, mas aí, tá vendo? Quis vender pros caras. Eu concordo que não deveríamos vender para o Palmeiras, mas entre ele sair de graça e aí ele sair por um valor que vai, pelo menos, injetar dinheiro no clube, que ele seja vendido, tá? E se ele vai finalizar no Palmeiras e não finalizou aqui, aí é um problema que ele deveria ter resolvido aqui. Era uma questão dele, que ele não tava chutando nada aqui, não tava fazendo gols aqui, e aí não sei o que vai acontecer, que vai mudar a cabeça dele, tá? Era um jogador pra mim que não chamava a responsabilidade, que não decidia muitas partidas, apesar de mentalmente ser um cara que conseguia concentrar o time em algumas ocasiões. Na hora do vamos ver ali, às vezes o time desconcentrava. A gente viu isso em 2023 contra o Palmeiras, em 2024 contra o Palmeiras lá no Allianz, em 2025 nem se fala. Então, assim, por mais que ele fosse um capitão motivacional nos bastidores, que a gente só via quando o Botafogo ganhava, o Botafogo também perdeu muito, empatou muito, e muitas partidas a gente não teve bastidor. Então, assim, só palavras não basta, o que basta mesmo é futebol em campo. E aí, falando de futebol em campo, eu queria levantar a questão de que a gente tem idolatrado, né? Eu vejo a torcida, eu falo que pra mim ninguém é ídolo, ninguém de 2024 ainda é ídolo do Botafogo, ainda não. E muita gente idolatra, e isso é muito individual. Eu acho que pra mim, o ídolo ele vem de três situações. Primeiro, tempo de casa, identificação com o clube, né? E títulos. Então, assim, o cara ele tem que ter a identificação absurda com o clube, e por isso que eu acho que o Newton Santos ele é o maior da história do Botafogo, muito mais do que o Garrincha, porque foi um cara que inclusive trouxe o Garrincha, mas também que era um cara que só jogou pelo Botafogo, conquistou títulos pelo Botafogo e era um cara que falava de Botafogo toda hora. O Botafogo era conhecido por causa dele, entendeu? O Botafogo foi conhecido mundialmente por causa dele, por causa do Garrincha, claro, mas muito também por causa do Newton Santos, que era a enciclopédia do futebol, era assim que ele era chamado. Então, o quanto que esses jogadores de 2024 têm feito o Botafogo ser relevante internacionalmente, sabe? Eu acho que a gente tem que esperar o cara sair do clube pra ver como que ele vai sair, como que vai ser a postura dele. Marlon Freitas é um cara que não dava pra gente botar na bandeira de ídolos do lado de gente, assim,
E elevou muito e muito o nível do Botafogo, não só aqui no Brasil, mas como lá fora, entendeu? Então o Marlon Freitas estava numa posição que nem ele se considerava ídolo, nem ele, nem o Barbosa se considera, sabe? Tem gente que considera o Savarino, eu acho que o Savarino deixou muito a desejar esse ano. Para um camisa 10, ele jogou muito abaixo do que um camisa 10 do Botafogo deveria jogar, sabe? O Alex Telles, por mais que faça seus gols de pênalti, que tenha esse culhão de falar, eu vou pegar e vou bater o pênalti, que o Marlon Freitas não tem. Nem sei se o Marlon Freitas já cobrou pênalti pelo Botafogo, não sei se o Savarino já cobrou pênalti pelo Botafogo, mas não são caras que cobram pênalti pelo Botafogo. O Barbosa toma 15 cartões e 25 partidas, prejudicando o clube no pior momento do clube, que o clube estava sem zagueiro. O Barbosa prejudica. Como é que eu posso tratar esses caras como ídolos do clube, sabe? Realmente são históricos, são jogadores históricos. Eles fizeram história. Deram 2 títulos pro Botafogo, que é uma coisa que só 3 clubes conseguiram, Santos, Flamengo e o Botafogo. Nem o Palmeiras, que tem ganhado várias vezes aí, nem Cruzeiro, nem nada, nem ninguém. Só 3 times conseguiram ganhar o Brasileiro e a Libertadores no mesmo ano, foi o Botafogo. Então esses caras são históricos. São caras que a gente vai contar que fizeram parte da história do clube. Mas ídolos, a gente ainda precisa dar tempo ao tempo pra gente saber os verdadeiros, né? Aquele famoso, os verdadeiros, a gente vai acabar sabendo quem são. Porque com o tempo a gente consegue ver o que eles vão fazer quando saírem do clube, se vão manter o respeito, se vão manter a dedicação. Como o Jefferson, que ficou no Botafogo nas piores fases, não ganhou títulos, né? Apesar do Carioca. Não ganhou tantos títulos assim, mas ficou com a gente na Série B. O cara largou, abriu mão pelo Botafogo. O cara se dedicou pelo Botafogo. E aí, isso acaba se enquadrando pra mim, no que é um cara de fato, assim, ser ídolo do clube, sabe? O cara precisa ter identificação. Eu nunca vi Marlon Freitas usando camisa do Botafogo fora do clube. Eu nunca vi... o Alex Telles já vi, o Igor Jesus já vi. O Barbosa, acho que também já vi. Mas não vejo esses caras cantando, botando os filhos com a camisa do clube, sabe? O Barbosa eu vejo, fez aniversário do filho dele lá no Newton Santos e tudo mais. O Telles, então, os filhos vivem de Botafogo. Mas não basta também só isso, sabe? Tem que praticar o futebol dentro de campo. Precisa ser decisivo. Ah, mas o Botafogo mudou de treinador, tudo bem. Cara, o Vitinho, que é um jogador que eu mais criticava porque não cruza e não finaliza, foi o cara mais regular de 2025. Não considero ele ídolo. Mas foi um cara que não teve desculpa. Jogou do lado do Marçal, jogou do lado do David Ricardo, jogou do lado do Barbosa, jogou do lado do Pantaleão, mudou de zagueiro do lado dele várias vezes e pra mim ele foi o mais regular. Foi um cara que não se escondeu em 2025, um cara com um físico impressionante, correu o campo todo. E aí a gente critica, né? Muitas vezes eu também falei que em alguns momentos o PH do Vasco teve alguns momentos da temporada que foi sim melhor que o Vitinho, foi mais decisivo do que o Vitinho. Acho que o Vitinho não chegou a ser tão decisivo quanto, mas o Vitinho foi o mais regular. E nessa questão de regularidade, isso também conta, sabe? O Vitinho defensivamente é um cara bom. E foi bom e salvou várias vezes. Então, assim, o quanto que a gente tá abaixando o nível de uma idolatria, sabe? Tudo bem que foi um título que a gente não ganhava há muito tempo, mas não é só isso. É o quanto que esse cara leva esse Botafogo, essa história pra frente. Que ele repassa pra família, que ele vivencia isso. Será que o Botafogo não foi capaz de fazer o cara viver um título da Libertadores e do Brasileiro, coisa que eles não tinham? Fazer o cara virar botafoguense, pelo visto? Será que não foi capaz? Fazer o cara virar botafoguense? Ah, mas o cara... Cara, por mais que... Pô, o Luiz Henrique torce pro Fluminense. Mas o Luiz Henrique posta toda hora sobre o Botafogo. Ele teria 2 times, de certa forma. Sim, mas por quê? Um é time do coração, cara que... Pô, o cara cresceu, não tem como ele abrir mão do time do coração. Tipo, o Telles, eu acho que ele é gremista. O outro é o time que a vida deu, mano. A vida deu, a vida fez o cara ser isso, porque dentro das condições de trabalho foi onde ele ganhou título, onde ele foi profissional, sabe? Quando você tá numa empresa, você acaba gostando daquela empresa, tratando aquela empresa ali como se fosse sua também, como se você fizesse parte dela. Quando você gosta muito, acaba que você leva pro coração, cara. Você tá no dia a dia, você fala da empresa, minha empresa que não sei o que não sei o que lá, a empresa que eu trabalho, não sei o que, você acaba compartilhando. Eu acho que isso faz falta. E principalmente, assim, alinhar os 3. O tempo de casa também é o principal. O Savarino que chegou ano passado, fez um campeonato muito bom, com muita gente ao redor. Mas esse ano, que era a camisa 10, que era pra ele pegar e tentar resolver as coisas, ele não resolveu sozinho. E pode falar que foi treinador e tal. A gente já viu
Já vi rival aí mudar de treinador várias vezes, mesmo assim continuar ganhando título, porque o camisa hoje 10 dos caras resolve partida, pô. Leva eles pra uma final de Libertadores. E aí? E a gente vai se contentar com um cara que só é bom quando tá com mais 4 bons? Não dá, rapaziada. Não dá. Entendeu? Quando o cara ele joga muita bola, ele vai. Não tem jeito, ele vai se destacar, pô. Ele vai se destacar, mesmo que o restante não seja tão bom. Ele vai fazer um golzinho de falta ali. Vai conseguir acertar um escanteio pra alguém cabecear. Faltou muito isso no Savarino esse ano. E muita gente trata ele como ídolo. E pra mim foi o jogador que mais se destacou em 2024 foi ele. Não foi o cara que salvou, pra mim, a Libertadores. Quem carregou o Botafogo foi o Luiz Henrique. Mas foi um cara que na campanha, durante o ano, foi o cara, assim, mais decisivo. E em 2025, cadê o poder de decisão dele? Só vai decidir agora se tiver um Almada e o Luiz Henrique do lado? Não pode ser camisa 10 assim. E é tratado como ídolo e tudo mais. Fora os outros aí, né? Como eu falei, o Barbosa, cara, um jogador de 2 metros que tem dificuldade de fazer gol de cabeça, que toma cartão bobo, que deveria ser referência na zaga, não é. Que erra lançamentos. É um jogador que eu acho que do Botafogo é o que mais tem perda de posse, que entrega a bola para o adversário, é o Barbosa, que é displicente. E eu sei que, pô, no Instagram o cara é resenha, o Marlon Freitas, pô, com as suas palavras motivacionais nos bastidores e tal, o Savarino com aquele risinho dele, pá, o Telles nos bastidores também com a família dele. Pô, show de bola. Mas a gente tem que alinhar o extracampo com o campo. Não dá nem pro cara ser tão Botafogo fora de campo, porque o Danilo Barbosa é assim, a família dele toda Botafogo, não foi pra nenhum outro clube brasileiro pra poder jogar numa segunda divisão da Arábia, sei lá, por causa do Botafogo, mas dentro de campo não correspondeu, não era titular, entendeu? Não conseguiu entregar o que o Botafogo precisava. Então assim, sabe, não basta só a identificação, não basta só os títulos, não basta só o tempo de casa sem ganhar nada e sem ter identificação. Pra mim é esse trio, sabe? O pilar são esses três: identificação com o clube, título, tem que ganhar título, e a questão de identificação, título e você honrar o clube, cara. E você ter tempo de casa. Você ter tempo de casa. Deixe sua opinião nos comentários, o que você achou. É isso, tamo junto e até o próximo vídeo.